Olá pessoal, estamos aqui para mais um Pode Argumentar. Esse é o nosso terceiro vídeo e hoje nós vamos iniciar uma sequência de 3 vídeos onde nós falaremos sobre o estado do homem antes da queda. Depois, no segundo vídeo, o estado do homem no pecado. E no terceiro vídeo, com participação especial, o estado do homem após a ressurreição de Cristo. E o tema que nós vamos abordar para esses 3 vídeos é a seguinte pergunta: você é justo ou é um pecador? Você que já professa a fé em Jesus Cristo, você se considera um justo ou um pecador? O que é que a Bíblia diz a seu respeito? Então, para tratar sobre isso, nós estamos aqui mais uma vez com essa ilustre mesa, contando com a presença de Márcio Bandeira, Júnior Passarinho e Renato Ribeiro, que antes era só Renato, agora a gente sabe o sobrenome dele. É tudo um mistério, né? É um mistério, foi revelado, né? Então vamos começar, como eu disse, com a situação de Adão antes da queda. Júnior Passarinho, qual era o estado do homem antes da queda? Era justo, pecador? Você é justo, é pecador, você é o quê? Bom, Robson, primeiramente, queria saudar a galera que está em casa aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse é um assunto bastante polêmico, né? Bastante discutido aí no meio teológico. Essa questão, assim, nós somos pecadores, nós somos justos, ou nós somos justos pecadores, ou pecadores justos, como o Renatinho sempre diz aí, Sujo limpo. sujo limpo, eu sempre esqueço. Sujo limpo, eu sou um sujo limpo. Eu creio que o mais difícil de aceitar é esse, né? Que nós somos sujo limpo. Meu amigo, você assume que você é pecador, você assume que você não é. Que você é justo. Agora, sou um sujo limpo é difícil, né? Você tem as duas naturezas. Mas o fato é que nós devemos entender o que é ser justiça de Deus. Eu sei que isso é um termo não muito comum ou conhecido no meio cristão aí fora, né? Mas o que é ser justiça de Deus? O que é que significa a justificação em Cristo? Para nós entendermos isso, é preciso que nós voltemos lá no princípio. Quando Deus criou o homem, né? Quando Deus criou Adão, como esse homem foi criado, qual a condição que esse homem foi criado. Esse homem já nasceu ou foi criado pecador? Nós sabemos que não, porque Deus criou o homem perfeito, né? A sua imagem e semelhança. Aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Eu gosto sempre de ler o versículo de uma forma bem pausada, bem devagar, porque dessa forma eu vou assimilando o que eu estou lendo. Porque se a gente lê de uma forma rápida, nós deixamos passar muita coisa desapercebida, né? Mas observe que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no versículo 27, ele diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, Deus criou o homem de uma forma totalmente perfeita, a sua própria imagem e semelhança. Deus compartilhou dos seus atributos, né? Claro que não todos, nós sabemos, mas boa parte daquilo que Deus é e Deus tem, Ele compartilhou com o homem, né? Nós vamos ver daqui a pouco, Deus deu poder ao homem, autoridade de domínio, de dominar, né? E então a forma original que o homem foi criado foi uma forma plena. E Deus criou o homem com um propósito, para ter comunhão com o homem, né? Nós vamos ver também daqui a pouco. Então essa foi a condição original que o homem foi criado. Criado à semelhança de Deus. A semelhança, eu acho interessante que
Antigamente eu ouvia discussões, né, sobre o que seria essa imagem e semelhança. Aí sempre na mentalidade muito pequena, onde as pessoas tentavam menosprezar o homem, sempre eu ouvia dizer que era, não, isso aí é o sentido moral, isso é a imagem no sentido moral, mas não é a imagem como no sentido direto, né? Mas é o que me chama, a pergunta que vem na minha cabeça é: se Deus não quis dizer que seria a imagem, por que ele disse que era? Entende? Então é a imagem e é a semelhança. A imagem eu entendo, não sei se vocês vão concordar, mas eu entendo como sendo algo objetivo. Você tem uma imagem de um copo, é sempre um copo. Um copo sem um fundo mudou a imagem, é um canudo grosso. Um copo sempre tem a mesma imagem. Claro que existem copos diferentes, né? Mas do modo geral sempre é a mesma imagem. Então a imagem é algo objetivo. E a semelhança já é algo subjetivo. Então é como se Deus estivesse compartilhando com o homem, criando o homem na sua objetividade e na sua subjetividade. É imagem e semelhança. Concorda ou sem corda? Com muita corda. Rapaz, falar de Adão é assim, eu acho muito legal, porque Adão era o bichão. Adão era muito bom. A Bíblia enfatiza isso, né? E, como o passarinho falou, se a gente for analisar toda a criação, quando Deus vai criar Adão, acontece uma coisa muito diferente, né? Você vê, no primeiro dia Deus criou a luz, né? Aí Deus disse que a luz era boa. No segundo dia Deus fez o céu. E aí Deus disse, assim foi. Eu imagino Deus criando a luz e os anjos lá, e aí, Senhor, a luz? Disse, não, a luz boa. E o céu? Disse, não, o céu não foi. Né? Criei. Entendeu? No terceiro dia Deus criou, deixa eu ver aqui, ele fez a parte seca, né? Parece a porção seca. Isso, e fez nascer toda a vegetação dessa porção seca. Você prefere que eu vá lendo aqui os textos? Eu posso ir lendo, a gente discussando sobre isso. À vontade. Então vamos lá. Vamos ler primeiramente Gênesis 1, 3 e 4, né? Gênesis 1, 3 e 4 é quando Deus cria... É o primeiro dia quando Deus cria a luz. Ele diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa, né? E separou a luz das trevas, né? Como eu falei, Deus falou que era boa. Agora vamos, versículo 7, né? Diz assim: então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Agora vamos pular para o versículo 9, né? Diz assim: e disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Versículo 10. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares, o conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom, né? Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente, e árvore cujos frutos produzam sementes de acordo com sua espécie. E assim foi. Eu acho engraçado essas conotações aqui. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com a sua espécie, e árvore cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Quarto dia. Gênesis 1,14. Vamos lá. Disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Versículo 17 agora, vamos dar uma puladinha, certo? Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. 18. Governar o dia e a noite, e separou a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Vamos lá, versículo 20. Quinto dia. Disse também Deus, encham-se as águas. Aqui que eu começo a achar legal. Olha só o que é que Deus faz aqui no quinto dia. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos, certo? E sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Por que eu falei que eu acho legal isso aqui? Porque assim, quando Deus foi criar os animais marinhos, Deus apenas disse assim, não, o mar eu já criei, então que o mar se encha de animal, certo?
Então se enche aí o mar de animal e o céu de pássaros. Aí veja só o que é que fala assim. Antes ele fala para a própria terra produzir a relva, a erva, que davam sementes e tal. Ele diz para cada ambiente produzir os seus seres. Isso, exatamente. Mas ele vai enfatizar isso aqui quando ele vai mandar nascer os animais terrestres. Aí veja só, continuando, né? Versículo 25. Não, final do 24. E assim foi. Aí 25 diz assim: Deus fez os animais selvagens com as suas espécies. Não, peraí, acho que eu pulei, né? Pulei. Vou voltar aqui. Versículo 21, perdão. E assim, Deus criou os grandes animais aquáticos, né, e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, todas as aves, de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Né? Até agora está sendo aquele negócio, tipo aquele cara que canta assim da caneta azul, né? Como é que você acha uma casa? A casa boa. E uma comida boa. Né? Tá tudo na mesma classificação. Bom, já foi, fiz, tá legal, bom, né? Nessa classificação. Aí, o sexto dia que eu acho massa. Gênesis 1, 24, diz assim: E disse Deus, olha só o que é que Deus vai dizer aqui: produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Deus disse: ó, terra, se vira, produza você aí os seres que vão habitar em você aí, né? Lá na terra. Rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Foi assim que Deus criou. Ele mandou a terra criar. Assim como ele fez com o mar. Mar, produza. E assim foi como Deus criou. Mas ele criou mandando o mar produzir e mandando a terra produzir. Beleza? Até aí. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, né? O 25. Os rebanhos domésticos de acordo com a sua espécie. E os demais seres vivos da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Só que o bom aqui, né, que a gente tem que entender, é o bom não na nossa concepção. É o bom na concepção de Deus. Né? A gente determina como é que esse negócio aqui é bom. Mas imagine o bom na concepção de Deus. No critério dele. No critério de Deus. Né? A gente tem um critério de dizer que a coisa é boa, mas Deus, ele vê tudo. Ele vê você célula por célula. Né? Então, normalmente o nosso critério é, claro que varia de pessoa para pessoa, mas às vezes é um bom meio que medíocre, né? Porque a gente está acostumado com algo mais baixo, aí não, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. E mas pronto, tem essa classificação também. Só né? que Deus é o ser perfeito. Isso. Então o bom para Deus, você já está vendo que o bom para Deus, para a gente é o quê? Não tem nem classificação, né? A gente não consegue nem classificar o que seria esse bom para Deus. Então Deus cria tudo. O céu, ele diz, não, o céu foi legal. Né? E Deus classifica tudo como bom. Só que, cara, meu irmão, quando Deus vai criar o homem, olha só, Gênesis 1, 26. Primeiro que aqui ele dá uma parada, como se ele parasse, peraí, agora é o grande finale. Parou assim, deu aquela respirada, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança, do jeito que você falou. Né? Então assim, cara, aí ele começa, como é que vai ser esse homem que nós vamos criar aqui agora? Domine ele sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, né? Sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Aí lá vai. Deus manda o homem dominar sobre tudo. Sobre todas essas coisas. Está diferente da versão, né? Você está fazendo essa cara assim. Não, porque eu estou viajando aqui. Ah, tá. Eu pensei que era por causa da versão. Porque eu uso essa versão aqui, que eu acho essa versão massa. Depois eu vou até falar para Jefinho aí, para ele colocar a versão aqui, que essa versão eu acho muito massa. Que essa versão aqui, deixa eu ver aqui qual é que eu estou usando, só para todo mundo que tem em casa aí acompanhar. Eu acho que eu estou usando a versão contemporânea, tá? Da Almeida. Essa versão contemporânea, que é a mais nova, né? Então vamos lá. Estava no 26. Isso, no final do 26, né? Final do 26. Então, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ou seja, domine ele sobre tudo.
né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí vem, Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Cara, esse cara aqui que Deus está criando é um cara fora do comum. Ele tinha domínio sobre tudo, sobre todos os animais, sobre todas as coisas, sobre a terra. Imagina um cara ter domínio sobre a terra. Você lembra naquela passagem que Jesus está vindo no barco e o barco começa a ser compelido pelo vento, pelas ondas, e Jesus está ali dormindo. Depois o pessoal, Jesus aqui, vamos morrer. E Jesus levanta e diz, vento, aquieta-se, mar, fica na tua aí. E os discípulos olham um para o outro, quem é esse cara? Né? Quem é? Então isso é domínio sobre o mar e domínio sobre a terra. Então assimila aí, como é que você pode imaginar? Adão tinha isso? Claro que Adão tinha isso, cara. Adão era perfeito em Deus. Sendo Cristo o segundo Adão. Exatamente. Então o que Jesus fazia representava o primeiro. O primeiro, claro. Cara, os picos que nós temos aqui de presença de Deus, de manifestação de Deus, Adão tinha isso naturalmente. Esses picos que a gente tem da presença de Deus em manifestação nos cultos, Adão tinha isso. Era o dia a dia. Era tomando café aqui, né? Uma consciência completamente diferente. Completamente diferente, cara. Então, vamos lá. Total ausência desse complexo de inferioridade que o ser humano tem hoje em dia, né? Ele não tinha essa Só um pobrezinho pecador, o pozinho da terra, o vermezinho de Jacó. Ele não tinha essa consciência, né? Porque ele era perfeito, pleno em Deus. Pleno, completamente, não tinha engancho com Adão. Ele nem sequer pensava em pecar, no pecado, na consequência que o pecado podia trazer. Isso não passava pela cabeça de Adão. Ele nem tinha a referência de algo da mediocridade, né? Não, jamais. Pelo contrário, ele sabia da capacidade que ele tinha, né? Lá na frente a gente vai ver Deus colocando Adão para dar nome a todos os animais da terra, meu amigo. A capacidade desse cara era sobre-humana, por assim dizer, né? Ou comparando com a de hoje. O cara colocou o nome de todos os animais da terra. Não é uma coisa assim que você acha que é simples. Não, cara. Você colocou bem, sobre-humana comparando com a de hoje. Com a de hoje. Era a condição humana original. Isso, a condição humana perfeita que Deus criou. E é essa condição que Cristo veio restaurar. Né? É essa condição sobre-humana, não pecadora, que Jesus veio restaurar. Então, dizer que uma pessoa que está em Cristo é pecadora é um contrassenso muito grande. Entendeu? É você dizer que Deus criou um homem pecador. Porque se Cristo veio restaurar aquela posição que nós tínhamos em Adão, se você hoje desfruta dessa posição que Cristo veio restaurar e se diz pecador, então você está dizendo que Deus criou Adão pecador. Exato. Então, entendeu? Não tem lógica. Se você lê, cara, se você lê o Gênesis com essa visão, tentando observar assim, a grandeza que Adão tinha, cara, é muito magnífico. É muito magnífico. Então, falar sobre Adão me empolga, eu fico empolgado, porque apesar de que quando chegar no céu, eu vou dar um pedala Robinho em Adão. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pedir a Jesus, Jesus me dê licença aqui, vamos dar pelo menos um pedala Robinho aqui nele, porque se ele não tivesse caído, a gente não teria nem que estar discutindo certas coisas, né? A gente estaria vivendo a plenitude em Deus. Mas, cara, eu gosto de falar sobre Adão. Eu quero só concluir aqui falando isso aqui, Robinho. Vamos lá. Versículo, acho que eu parei no 29, né? Isso. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem alimento para vocês. 30. E dou todos os vegetais como alimento e tudo o que tem em si fôlego de vida, né? A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Agora, olha só, Robinho, 31. E Deus viu tudo o quanto havia feito, e tudo ficara muito bom. Deus só começa a classificar
Veja só, Deus classificava como bom, a gente viu que a classificação de Deus relacionada a bom, em comparação à nossa, não tem comparação, né? Só que aqui, quando Deus cria o homem, ele diz, ficou muito bom. Porque quando Deus diz assim que ficou muito bom, é porque ele está dizendo, agora sim, toda a criação tem um representante meu ali, fidedigno. A minha imagem e a minha semelhança. E esse camarada aí, essa cópia fiel de mim mesmo, esse ser que me representa totalmente, vai dominar sobre todas as coisas. Então, cara, entender quem era Adão antes da queda, deixa você mais fácil de aceitar quem você se torna quando você recebe Jesus. Porque se Jesus, como eu já falei, se Jesus veio restaurar essa posição que nós tínhamos antes da queda, fica mais fácil de você entender que você não é um pecador. Você é uma nova criatura criada em Cristo Jesus. Muito bom. É isso? Você veio pro muito bom. Exatamente. Geralmente, quando se fala em Adão, a tendência da mente das pessoas é pensar em Adão caído, né? Caído. O pecado, né? Quando se fala em pecado, quando se fala em Adão, a visão que as pessoas têm na mente é essa. Só da queda. E esquece que antes da queda havia toda uma realidade e verdade que Deus tinha criado. Que o homem vivia, que o homem experimentou antes de cair. Existia toda uma vida perfeita em Deus. Um estado de consciência, né? Exato. E continuando falando sobre Adão, um dos motivos que Deus criou Adão, ou que Deus criou o homem, né, lá no princípio, o homem original, foi para ter comunhão com o homem. Então, Deus fez tudo isso que Márcio falou, e Deus finalizou criando o homem para, além de ter domínio sobre toda a criação que Deus tinha feito, Deus se relacionava com o homem. E é interessante que quando a gente lê lá em Gênesis 3, a gente vê sempre a comunhão partindo de Deus. Deus vindo até o jardim para ter comunhão com o homem. Não era um rito religioso onde o homem tinha que invocar. Não. Mas o homem estava lá no jardim, cuidando das coisas, daqui a pouco, Deus do lado dele. Opa, Adão, opa, Senhor. Estás por aqui? Eu vim para a gente prosear um pouco. Como é que estão as coisas aqui? Tudo em ordem? Estou vendo que as coisas estão andando bem, conforme eu orientei você para fazer e tal. Deus tinha comunhão com o homem. Deus vinha, sempre partia de Deus. Essa comunhão, né? Até que o homem caiu, o homem pecou, e essa comunhão foi interrompida. E aí, então, aquela natureza que o homem tinha, que o homem partilhava da mesma natureza de Deus, aquela natureza tornou-se caída. Ou seja, agora no lugar de uma natureza justa, né, santa, que refletia a imagem de Deus, agora se tornou corrompida. Uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, a natureza do pecado. E aí, então, o homem não conseguia mais. Deus até veio ter comunhão com o homem, mas aí já estava algo totalmente diferente. O cenário era outro. Deus chamou pelo homem. O homem, Adão, no caso, escutou a voz de Deus e teve medo. Algo que ele nunca tinha provado antes. Algo que ele não conhecia. Mas naquele momento, eu imagino que foi tão pavoroso para ele escutar a voz de Deus, mas na condição que ele estava agora de pecador realmente, da natureza caída, que ele ficou tremendamente assustado. Ouvi tua voz, tive medo e me escondi. Ouvi tua voz, tive medo. Se você parar para imaginar, ele ficou em pânico. Porque ele começou Ora, todos os dias ele ouvia a voz de Deus. Era comum, né? Era comum. Ele não sabia o que era medo. Pelo contrário, era uma sensação maravilhosa.
ouvir a voz de Deus, cara, opa, Senhor, o Senhor chegou, que bom. Eu tava botando o nome da vaca ali, ó. Olha, ficou legal, vaca. Olha, esse aqui é o sapo. Parece, né? Não ficou legal esse nome aqui? O que o senhor acha? Eu fico imaginando a prosa, a conversa, a comunhão que Deus tinha com o homem, sabe? Embora a Bíblia não relate como era a conversa, mas uma comunhão a gente pode deduzir como se dá uma comunhão. Tem que ter uma conversa. Se uma comunhão entre pessoas é legal, né, cara? Imagina uma comunhão entre com Deus, seu Criador, né? Como não é agradável. Cara, para Deus ter comunhão, imagina que como é que você eu dei aula pro pessoal, para os adolescentes, né, semana passada, e eu estava falando sobre amizade, né? Falando sobre amizade, esse assunto aqui é bem pertinente porque estava falando sobre comunhão entre Deus e Adão, e eu disse a eles, olha, o que é que vocês entendem por amizade? E aí um deles lá, foi até o filho de Raul, falou que amizade era comunhão não, ele usou a palavra, meu Deus, confiança. Confiança. Uma das coisas que ele entendia por amizade. Cara, então assim, entre Deus e Adão havia uma confiança. Então, não passava pela cabeça de Adão jamais perder essa comunhão. Porque tanto ele confiava em Deus por ter vindo de Deus e ter o entendimento pleno de Deus. Adão tinha entendimento de Deus. Assim como Jesus tinha o entendimento de Deus. Entendeu? A gente tem que ver, assim, Jesus, o segundo Adão. Como é que Jesus agia? Né? Pronto, quando Jesus foi transfigurado no monte ali, né? Que ele ficou com o rosto brilhoso ali, era mais ou menos como Adão era, naturalmente. Entendeu? O que eu acredito ali é que Jesus foi se distanciar para voltar ao normal, ficar um tempo no normal dele ali. Isso. Para voltar ao nosso normal, né? Porque o normal de Deus é aquele. Isso. Com a gente aqui. O normal de Deus é aquele, né? Tanto que você vai ver o exemplo de Moisés, quando ele desce do monte com o rosto transfigurado, o pessoal não conseguia nem olhar para a face de Moisés, porque aquela coisa toda. Então, assim, tinha esse relacionamento entre Deus e Adão. Era uma coisa maravilhosa. Tanto que quando estava falando agora sobre a queda, né? Deus vai lá para ter aquela comunhão, não sei como é que se dava isso, mas a Bíblia fala que Deus, na viração do dia, né, costumeiramente, ia lá e se relacionar com Adão de uma forma mais próxima, não sei se pessoalmente, talvez sim. Eu acredito que sim, tá? Não estou dizendo que você é obrigado a acreditar nisso, mas eu acredito que sim, porque Jesus ele disse assim, eu faço tudo o que ouço o Pai falar e que vejo o Pai fazer. Então Jesus via, Jesus ouvia, então acho que Adão também via e ouvia. O próprio Moisés pediu para ver. Então assim, dizer, ninguém viu a Deus, ninguém jamais vai ver, tal. Quem vê não vai viver. Talvez depois da queda, mas eu creio que antes da queda. Até porque o relacionamento, como é que se dá um relacionamento, cara? Como é que você se relaciona? Você se relaciona por trás de uma parede, só ouvindo a voz? Não, o relacionamento com Deus, ele é íntimo. Né? Aquele que se aproxima de Deus, cara, Deus começa a se revelar para ele. Eu tenho experimentado de coisas muito maravilhosas, né? Sim, pela oração, buscando a palavra. E Deus ele não está querendo se esconder de ninguém, não. Muito pelo contrário, Deus está querendo se manifestar. Eu estou falando aqui de uma realidade atual, né? De uma coisa que a gente está agora. Mas imagina isso antes da queda, cara. Quando esse relacionamento era perfeito aos olhos de Deus. Eu não estou falando perfeito aos nossos olhos. Esse relacionamento de Deus e Adão era perfeito aos olhos de Deus, cara. Entendeu? Eu quero que a gente coloque essa métrica de Deus para todas as coisas que eu falei aqui. Deus viu que era bom aos olhos de Deus. Quando Deus faz o homem, ele é muito bom. Eu imagino, cara, quando é que você fala que uma coisa é muito boa? Quando você fala, rapaz, isso aqui é muito bom, você não se alegra? É um sentimento de satisfação, muito grande. Muito grande. De alegria, você fica satisfeito porque aquilo
é bom, é muito É como bom. aquela expressão, pai, é bom demais. Bom demais, exatamente. Então Deus viu aquilo ali e disse, Quase como uma admiração, né? Tipo, você fica, rapaz. Mas isso né? aqui é bom. E quando você cria, Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Mas isso aqui, meu amigo, é bom demais. bom demais, exatamente. Então, esse relacionamento entre Deus e Adão, para Deus, era muito bom. Imagina como é que não era isso, cara. Né? Eu falo isso, eu fico querendo me emocionar, porque foi isso que Jesus veio trazer para a gente. Embora muitas pessoas não consigam entender isso, Porque o que é espiritual se discerne espiritualmente. cara. Tudo que é relacionado a Deus, Deus é espírito. E importa, né, que aquele que se aproxima de Deus, aquele que ele existe, e os verdadeiros adoradores, como disse Jesus, adorarão o Pai em espírito e em verdade, tudo é espírito. Então, Aquele que é espiritual de ninguém é discernido. Discerne bem todas as coisas, isso, mas por mas ninguém de é ninguém é discernido. discernido. Então não adianta a gente, com essa mentalidade de que nós somos pecadores, tentar olhar para a condição de Adão e estabelecer um julgamento, porque aí, biblicamente a gente já está condenado, o nosso julgamento já está condenado. Isso. Porque se a gente não se espiritualizar, vamos usar essa expressão, a gente não tem como compreender Adão. Não. E nem a nossa posição atual. A nossa posição Sim. atual é aquela posição. A restauração que Jesus trouxe para nós hoje como igreja é aquela posição. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, preste atenção, cara. Se você não nascer de novo, não vai ver o reino. É nascer de novo. É isso aqui, é isso que a gente está falando aqui agora. É aquela posição, nascer de novo. Voltar a ter aquela vida que Deus deu. O que é espiritual é o que discerne as coisas, né? E ele está falando aí sobre nascer do alto. Essa palavra do alto é de cima. Isso. Você é mestre em Israel e não entende isso? Uhum. Ou seja, nenhum cara que tinha um grande entendimento era mestre do ponto de vista, o próprio Jesus falando. Você é mestre em Israel, você não entende isso? É por isso que eu às vezes eu estou conversando com as pessoas, né? E algumas pessoas colocam algumas questões da Bíblia, né? E eu digo assim para elas, olha, para entender a Bíblia você tem que colocar os óculos de Cristo. Cristo é a imagem perfeita. A perfeição de Deus é Cristo. Cristo é a imagem perfeita de Deus. Então, se você quiser entender o Velho Testamento, à luz de Cristo. O Novo Testamento, à luz de Cristo. Certo? Adão. À luz de Cristo. Entendeu? Então, é isso, cara. Eu acho que fica mais fácil para você que está assistindo aí. Fica mais fácil para você se entender agora, né? E entender essa posição que você agora tem por ser nascido de novo. Se você compreender que Deus criou Adão perfeito para a comunhão que Deus quis, né, para uma comunhão que era perfeita em Deus. Então, se essa comunhão era perfeita em Deus e não tinha nem rompimento, não tinha como é que se chama aquelas, não tinha reservas, né? Não tinha nenhuma reserva. Deus confiava em Adão plenamente e se comunicava com ele, conhecia ele. Então, se você começar a observar como Adão era e começar a observar que Cristo veio trazer essa mesma condição, fica mais fácil de você aceitar que você realmente não é um pecador, e sim uma nova criatura segundo Cristo Jesus. Eu creio que assim fica fácil. Amém. Renato, o que você acrescentaria a isso? A qualquer um dos estados, o homem antes da queda, a consciência do pecado. Eu gostaria de falar de uma parte que é bem interessante, que no versículo 26, já foi lido bastante aqui. Gênesis 1:26. Isso. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É assim? Mas para entender justificação, precisamos entender qual parte do homem, o que é o homem. O que foi que Deus fez aqui? Entende? E aqui ele diz, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí ele vem dizendo que domine, tal. Só que no capítulo 2, versículo 7, ele fala assim: e formou o Senhor Deus
o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se alma vivente. Não é verdade? Sim. Então aqui podemos lhe dar a entender o que é o homem. Entendeu? Se Deus faz, vamos botar assim um exemplo, um boneco. Só que aquele boneco não tinha vida. Aquele boneco estava lá paralisado. Aquele boneco não se mexia, não fazia nada. Inanimado, né? Exatamente. Então, o que Deus disse que era a imagem e a semelhança dele, não poderia ser aquele boneco. Aquilo que ele formou do pó da terra. Mas, se você prestar atenção, ele faz algo. Ele sopra na narina daquele boneco, trazendo o que ele disse que era a imagem e semelhança dele, que é o quê? O Espírito. E tudo acontece, a justificação acontece no Espírito. Mais na frente, com certeza, todos aqui vão falar sobre isso. Mas Então aquilo que nós somos, aquilo que Adão é o Espírito. é o Espírito. Aquilo que Deus formou, que é a imagem e semelhança dele, é o Espírito. Ora, você é um Espírito. Você mora, tipo naquele boneco, ou naquela homem feito do pó da terra. E você tem uma alma, que é os seus pensamentos, suas emoções, suas faculdades mentais. Você está entendendo agora? Uhum. O homem, aquela parte que Deus disse no capítulo 1, versículo 26, que a imagem e semelhança dele, Deus estava se referindo ao Espírito do homem. Entendeu? É muito importante para a pessoa entender sobre justificação, essa parte, porque muitas pessoas pensam e usam esse argumento que diz que é sujo limpo, né? Que ele não entende que a justificação, o que Deus fez por ela, o que Deus reconciliou o homem consigo mesmo, lá em 1 Coríntios, é através do Espírito. É por isso que Nicodemos tem uma conversa com Jesus e Jesus diz, é o mesmo pensamento de hoje em dia. Jesus diz, ei, importa você nascer de novo. Nascer aonde? No Espírito. Aí Nicodemos, com o pensamento dele limitado, ele diz, voltarei eu para o ventre da minha mãe? Ele estava pensando num nascimento o quê? Humano. Carnal. Né? Carnal. Humano, né? Ele não associava que o homem era o Espírito. Exato. O passarinho está aqui bem querendo falar, eu estou percebendo. Não, só para corroborar com o que Pode falar, Renato passarinho. está dizendo, Deus fez uma sua imagem e semelhança. Em João 4:24 diz que Deus é Espírito. Então, se Deus fosse humano, aí teria feito a sua imagem e semelhança, aí o boneco que foi feito lá do pó da terra seria a mais imagem, né? semelhança. Isso. Mas quando Deus disse que fez uma sua imagem e semelhança, é justamente o que o Renato acabou de falar, de explicar. Tanto é que João 4:24 diz que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Justamente corroborando com o que Renato acabou de falar. Era o que eu estava querendo trazer, essa parte, porque é de extrema importância. É o que as pessoas confundem muito. Desde o tempo de Jesus, que você vê com Nicodemos, até o tempo de hoje. Porque todas as expressões que diz, não, nós somos um pecador justificado, né? É relacionado a isso. Porque a pessoa não consegue entender o que ela realmente é. Que ela é um espírito. E tudo que Deus fez através de Jesus, trazendo o homem para si mesmo,
Deus fez trazendo aquele ser espiritual. Voltou na vida, trazendo vida novamente para ele. Tá certo? Então, o que nós somos é espírito. Então, o primeiro efeito da queda do homem também teria que ser no espírito. Isso. E não no físico. Isso. Porque no dia que dá do fruto você comer, você certamente vai morrer, mas ele come e não morre como nós entendemos que é a morte física, que é quando o espírito sai do corpo. Isso. E aí nós vamos daqui a pouco entrar no segundo tema. Porque morte também quer dizer separação, né? Isso. Aham. Então ele teve a separação. Quando ele desobedeceu a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teve a separação de Deus. Ele, Naquilo que ele é, naquilo que ele é. que Naquilo, é o espírito. é. Tudo aconteceu naquela área. Como, Que afetou todo o restante. Como vai ser debatido aqui? como um galho tirado da árvore. É. Agora ele está fora ali. Ele continua com a seiva ali por um tempo e vai secando pouco a pouco, né? Isso. Até ficar completamente seco. Pelo fato de estar separado, ele vai perder essa seiva, né, que deixa ele vivo. É isso aí que Renatinho falou. Esse entendimento de que nós somos espírito é fundamental para compreender todas as coisas. Né? Para entender, como ele falou, a própria justificação, né? Isso. Porque a gente, dentro do mundo religioso, a gente está sempre preso ao que se faz no corpo, Isso. aos ritos, sei lá, qualquer ato religioso que seja físico, comer algo ou não comer, vestir ou não vestir, Exato. é sempre o que se faz aqui. Aí então fica a mente da gente fica muito preso ao que se faz, o que não faz, ao que pode e o que não pode fazer no físico, mas a gente nunca tem consciência de que a questão desde a sua raiz até a sua amplitude é espiritual. Tanto é que 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, se referindo ao nosso espírito. Houve uma transformação de natureza. E a gente continua com a mesma carcaça. Continua com a mesma carcaça, com o mesmo corpo, Exato. entendeu? Mas o nosso espírito Foi recriado. foi recriado. Ele voltou a ter aquela comunhão que tinha Aquela- no princípio. Aquela condição original que nós falamos aqui dela. A comunhão perdida. Isso, exatamente. É isso Então- que Jesus veio restabelecer. Isso tudo que nós falamos aqui é o homem na sua condição original, em que ele foi criado. E só uma partezinha aqui que também eu gosto de dizer, que o homem era tão perfeito antes da queda, que ele não sentia falta de nada. Nada. Exatamente. Até mesmo de uma ajudadora. Quem viu isso foi Deus. Que você lê, você vê. Não foi o homem não disse, tá me faltando uma pessoa que possa me ajudar. Não. Quem viu foi Deus. Então ele não sentia falta de nada. De nada, diga de nada. E também ele não tinha como sentir falta de algo que ele nunca tinha visto, né? Também porque Deus, ele... Você estando ali com Deus, você sente falta de quê? Não tem Não como. tem como você sentir falta de nada, você tendo a presença de Deus ali o tempo todo. Você tá... de todas as Você coisas. está completamente completo. É redundância, É. mas é isso aí mesmo. Mas é interessante, o Renato bem colocou aqui. Quem viu isso foi Deus. É. Deus, rapaz, não é bom que ele esteja só. Fazer aqui uma parezinha aqui para ele Amém? ficar mais feliz ainda. Muito bom, muito bom. Eu estava lendo um texto aqui, Gênesis 4, a partir do 25, diz que Sete, filho de Adão e Eva, depois que Abel morreu, né? A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos, ou seja, o neto de Adão. Uhum. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Ou seja, Tem uma versão que diz Não. voltaram. como? Tem uma versão que fala voltaram a invocar o nome do Senhor. Porque em Caim e Abel, eles faziam sacrifício.
Sim, eles fizeram aquele sacrifício que deu aquela confusão toda, né? Exatamente. Mas... Tem uma versão que eu tava analisando esse texto aí, tem uma versão que fala que eles voltaram aí a referência que o escritor, né, me deu, né, que eu estava estudando sobre esse assunto, foi essa, que eles voltaram porque Caim e Abel, eles faziam a invocação. Quando você sacrifica, você está sacrificando a quem? A Deus, né? Então, o sacrifício de Abel foi aceito, o de Caim foi negado, porque Deus olhou para Caim e depois olhou para o seu sacrifício, aquela história que a gente já sabe. Né? Então, assim, é uma invocação. Então, esse versículo aí, a tradução correta, segundo o que eu vi, é que os homens voltaram a invocar o nome do Senhor. Faz sentido. Porque depois do homicídio ali, né? Ficou tudo um negócio meio travado. Buscar aqui a Deus, aconteceu isso. Ver como é que vai ser. Então, depois de 7, teve esse retorno aí. Mas é legal demais, cara. Agora o ponto que eu queria colocar é que isso não havia antes. Uhum. Não havia antes da queda. Não havia vamos fazer alguma coisa para invocar a Deus. Isso. Que o próprio Deus vinha na viração do dia para ter comunhão com o homem. É aquilo que a gente falou agora, a comunhão perfeita aos olhos de Deus. Não é uma comunhão perfeita aos nossos olhos, no nosso entendimento. Vamos colocar, vamos parafrasear aqui, vamos imaginar aqui, vamos todo mundo pensar, você de casa também aí. Vamos imaginar aqui, o que é para você uma comunhão perfeita? A comunhão perfeita, por exemplo, para mim, é chegar em casa, tá lá minha esposa, meus 2 filhos e eu falar com meu filho Mateus, o meu filho mais velho também, que já mora sozinho. Mateus, um abraço, papai te ama. Chegar em casa tem Tiago e Mateus. Tiago e Martinha, né? Tiago e Martinha em casa e Mateus já tá morando só. Já tá um homem já, cuidando da sua vida, graças a Deus. Então assim, para mim a comunhão perfeita é chegar em casa, tá lá Jeane, Tiago, Martinha, e de repente receber uma visita de Mateus. Isso para mim é comunhão perfeita. Comida. Tem comida, né, Renatinho? Tem uma comida boa. Assim, cara, a gente consegue chegar aí, né? Isso é para mim, para eu, Márcio, pessoa, a comunhão perfeita seria isso. Agora imagina a comunhão perfeita segundo Deus. Imagina aí. A gente não consegue imaginar. Então Adão tinha a comunhão perfeita segundo Deus. Sem saber o que é doença, sem saber o que é sofrimento, cara, sem saber o que é nada de ruim. Interessante que os dois não tinham consciência de ausência ou de falta, seja lá qual seja o tipo de mediocridade. Agora, porque o próprio Deus não ia ter mediocridade em si, ausência em si, nem dependência de alguma coisa, da mesma forma o próprio Adão. Então são dois seres completamente, vamos dizer assim, plenos, né? Um mais do que o outro. A origem da plenitude e o ser criado em plenitude. Isso. Um não tinha dependência do outro, mas um queria o outro. Agora veja só como esse pensamento de você imaginar a comunhão perfeita em Deus é abrangente, né? Eu falei sobre a comunhão perfeita, o passarinho já foi para o lado, sem doença, sem falta, né? Então para você que acha que é pecador, que precisa estar aí amargando, aí, comendo o pão que o diabo amassou, né? Sofrendo, gemendo, chorando. Essa não é a perfeita e agradável vontade de Deus. Não foi assim no princípio. Não é isso que Jesus veio trazer para você. O que Jesus veio trazer para você é o restabelecimento dessa comunhão perfeita em sua plenitude. Não só no espírito, mas assim, lógico que você entendendo que você é espírito, quando as coisas acontecem no seu espírito, cara, tudo muda. Quando você está em comunhão com Deus, pode acontecer, acontece aquilo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Você vai só olhar e contemplar e ver que assim, não é atingido nem na alma, né? Não é em canto nenhuma esfera da sua vida. A plenitude, essa plenitude aí, dessa comunhão estabelecida com Deus, cara, ele livra de tudo. Porque esse texto, a gente imagina normalmente é um cenário de guerra, né? Pessoas caídas ao nosso lado, eu não fui atingido. Mas como é que você olha para aquele cenário? O seu desespero. O cenário é obscuro, né? Mas se você está pleno em Deus, você está protegido de ser abatido por aquela realidade.
abatido emocionalmente. Ó, isso tudo que a gente está falando aqui, eu não tenho como passar para vocês esse sentimento, mas eu garanto que isso é possível. Tá bem. Eu garanto que isso é possível. Isso é possível, isso é real, isso está disponível. É essa realidade que Jesus veio trazer para a gente. Então, pecador, sofredor, pequenininho, vermezinho, coitadinho, O pó da o terra. pó, sim, não é isso. Não é isso. Ora, peça a Deus discernimento, busca o Senhor na palavra, e ora mais, e busca mais, e ora mais, e busca mais, porque Deus está disponível para se manifestar. Como o Renato disse, né, do pó da terra é o boneco, né? Isso, é a carcaça. a carcaça, né? Não é o, Só um exemplo, né? não é o ser. Não é Isso. você realmente. Isso, não é que você é, né? É a roupa que foi dada para ele ali, para ele viver nessa realidade. Gente, eu acho que está muito bom por aqui e eu adoro essa viagem, né, sobre essa realidade, porque ela tem que partir dessas cogitações pela ausência de recheio ali, né, de versículos explicando essa situação. E eu creio até que não foi nos explicado tanto, porque dia da queda de Adão para cá, aproximadamente, sei lá, 4.000 anos, não sei, ou 6, né? É muito tempo do homem caído, sem ter condição de ter consciência daquilo ali, entende? Então, também não foi, eu acredito que não foi explicado muito, revelado muito, porque o ser humano não ia ter como entender, até que Cristo viesse, restaurasse, e deixasse o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo a gente fosse ensinado sobre uma outra realidade, porque com o Espírito Santo a gente ia poder desfrutar de uma realidade diferente. É a partir daí que os olhos se abrem para a gente poder entender o passado. Para mim foi maravilhoso. Vocês têm alguma consideração final? Alguma coisa a acrescentar para finalizar? Algum ponto? Eu não. Eu quero só dizer que fique ligado aí com as notificações aí do sininho ativadas, né, ativas, que logo mais terá novo vídeo dando continuidade a esse, né? Isso. Onde nós vamos falar sobre a questão do pecado e a condição do homem no pecado. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. Então, por hoje é só, pessoal. Então, fique aguardando o nosso próximo vídeo. Essa sequência vai ter uma participação especial do nosso pastor Flávio Índio, no terceiro vídeo, falando sobre a justificação em Cristo. Mas o próximo vídeo, como o passarinho falou, nós vamos falar sobre o estado do homem no pecado. Então, fique atento, acompanhe a gente e valeu!